Agora a gente vai conversar sobre o significado da Páscoa, que é diferente, né? Dependendo da cultura, dependendo da região. Sejam muito bem-vindos ao Revista da Cidade. Gratidão. Eu estou recebendo o reverendo Lucas Oliva Bertolozzi. Bem-vindo. Sou eu. Gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. E também o rabino Ruben Stensheim. É isso? Parabéns pela pronúncia. Ah, sério que eu acertei? Eu estava ali ensaiando antes, gente. Saiu direitinho. Muito obrigada, Rabino, Obrigado pela presença pelo mais uma vez ao convite. Revista, Isso né? aí. Ajudando a gente a entender um pouco mais sobre essas diferenças, que na verdade esse ano tem um pouco mais de coincidência entre as Páscoas, né? A gente teve a feliz coincidência de cair na mesma época, então Na estaremos mesma todos época. comemorando No calendário, ao exatamente. mesmo tempo. Vamos explicar o porquê isso aconteceu esse ano? Porque a contagem começa diferente. No judaísmo do cristianismo, né? O que aconteceu esse ano para coincidirem as datas? Não sei, isso deveríamos perguntar. Na verdade foi especialistas em uma calendário. coincidência astronômica. Sim. Né? O calendário judaico é um calendário lunar solar, Tá. que combina os dois ciclos, o da lua com o do sol. O ciclo da lua são ciclos, a lua dá uma volta ao redor da Terra em 29 dias e meio. E assim os meses judaicos são de 30 e 29 dias sucessivamente, todos 30 e 29 dias. Tá. Desse modo, o total do ano judaico tem 11 dias a menos do que o calendário civil. Tá. E Nossa, por isso, uau. cada Sim. 3 anos, como nós queremos nos equiparar com o calendário solar, acrescentamos um mês. Tá. E algumas vezes acontece que quando foi o acréscimo, imediatamente depois a Páscoa judaica tem ia essa coincidência. coincidem. Até, na verdade, os cristãos, nos primeiros 300 anos, eles nem eram conhecidos efetivamente como cristãos. Conversávamos sobre isso no camarim. Eram os do caminho. Sim. Era mais um grupo, um agrupamento judaico, junto com os essênios, junto com os fariseus, saduceus. Então, por 300 anos da era cristã, né, a gente tem que considerar que estamos em outro tempo, Tá. a perspectiva cristã do calendário judaico está no ano 5000 e... 779. bem mais na frente. 1779. Não é? Tá. Mas por muito tempo era igual. Sim. Sempre seguimos o mesmo calendário, a mesma nomenclatura, Pessah, não é? A passagem, só que Então, agora por 300 anos, mesmo depois do nascimento de Cristo, que é quando Seguimos começou o as calendário mes- cristão, mesmo continuamos calendário. contando com o mesmo período dos judeus. E tá? aí, em 325, o imperador Constantino, em Roma, convoca um concílio, um grande encontro dos bispos dessa igreja primitiva que começa a ser desassociada dos judeus. Tá. E como ela recebe justamente não judeus, os gentios, começa a haver essa necessidade de haver uma separação das datas. E aí a gente passa a seguir um outro calendário. Mas, na verdade, o calendário, inclusive nosso ocidental, ele ainda vai ser diferenciado de todos nós, sociedade ocidental, a partir do século XVI, com o Papa Gregório XIII. Que daí ele estabelece um calendário solar, plenamente solar. Então, uma outra contagem. Inclusive, a nossa Páscoa dos cristãos do Ocidente é diferente das dos cristãos do Oriente, os ortodoxos. Certo. Né, que eles seguem 13 dias posteriores Tá. ainda à Páscoa. Então tem subdiferenças por razões astronômicas. É uma explicação complexa, mas ela é Muito interessante, complexa. porque muita gente, apesar de ser cristão, ainda tem dúvidas sobre por que a Páscoa vai cair esse ano nesse dia, por que o Carnaval vai ser nesse dia, se é em fevereiro, se é em março, né? É justamente Quarta-feira 40 de dias antes da cinzas, Páscoa, etc, enfim, tem exatamente. toda essa contagem para a gente fazer, é interessante a gente entender melhor. Agora, os significados da Páscoa, a gente tem diferenças também quando a gente fala no judaísmo ou no cristianismo, mas eu acho que eles se encontram quando a gente pensa no renascimento, porque tanto o povo judeu estava renascendo depois dessa passagem, né, depois que chegou na Terra Prometida, e os cristãos também entendem como um renascimento Claro, 3 dias depois, obviamente, né? A gente pode entender dessa forma aí que os dois se encontram? Decididamente, acho uma interpretação muito bonita sua. Sim, linda E muito construtiva de diálogo, que estamos precisando de tanto diálogo nessa era dicotômica, onde tudo parece ser branco e preto, e só uns têm razão. Sim. Parece que tivéssemos voltado 2000 anos atrás ao momento Retrocedemos. mais escuro, quando existiam os filhos da luz e os filhos da escuridão. escuridão. Verdade, verdade. Esse também é um grupo, É um grupo, que perfeito. acreditava que o mundo se dividia em dois, nós e eles. E Pura temos que dualidade. buscar um modo de encontrar o divino
que se esconde e se revela em todos, em tudo, e em todo lugar, em todo momento, aqui nesse programa também. Né? A Páscoa judaica, em poucas palavras, se trata do relato, da narrativa da saída dos judeus da escravidão no Egito. E então a mensagem principal é a liberdade. Mas o que nós, especialmente na linha liberal que eu represento, tentamos sempre manter vivo o vínculo entre a narrativa antiga e a vida cotidiana. Sim. Nesse sentido, a liberdade não é somente a ausência de escravidão, porque seria irrelevante para nossos dias. Graças a Deus, são muito poucos. Ainda existem, mas casos muito isolados. Existem, né? são isolados, estão longe de nós. Mas todos nós temos amarras das quais precisamos nos libertar, especialmente na celebração de Pesach. Temos que nos libertar das amarras do preconceito, das classes sociais, dessa dicotomia branco e preto, direita e esquerda, um partido e outro partido. Futebol é outra coisa. Aí é um Até porque existem vários times, um tem um lado e outro, né? Com certeza. Eu que morei em vários países, tenho vários times, vários amigos e inimigos. Mas é só no aspecto esportivo. Fica mais no aspecto da brincadeira do que... Com certeza. Né? Mas a ideia de se libertar, eu diria, das rotinas também. Sim, a rotina do pensamento, por exemplo, a rotina da emoção, quando nós amarramos nós mesmos dizendo: esses são os que eu gosto, desse não gosto, eu amo desse modo e eu odeio desse modo e essas pessoas. Mas amanhã essas pessoas podem mudar e eu devo estar aberto, libertado, saído do Pesach, livre para receber e acolher essas novidades. E essa mudança que você comentou nas pessoas também é uma libertação. Né? Exatamente. Quando a gente consegue fazer essa mudança, isso é sinal de amadurecimento também. E nesse sentido, concordo muito com sua proposta de chamar isso de um renascimento. E né? Mesmo na perspectiva cristã, que a gente fala da passagem do que seria a morte, o Sheol, né? O mundo dos mortos, esse mundo cinza, para um mundo de luz, onde renascemos porque Cristo comprova a nossa imortalidade, mas o Rabino colocou de uma forma extraordinária. A gente precisa contextualizar isso. Sim. Porque estamos numa sociedade judaico-cristã e majoritariamente cristã na América Latina, em que as pessoas entendem: poxa, mas Jesus então teria ressuscitado dentro da fé cristã. E por que o mundo não está melhor? E, de fato, Rabino, olha o serviço que vocês estão oferecendo em rede nacional. Não é? A gente podendo cultuar a paz, isso é muito sagrado. Todo mundo unido, quer dizer, tolerância. E o Rabino disse, perfeito, né? Contextualizando, por que o mundo não está como deveria, ainda não virou um paraíso? Porque nós nos esquecemos de renascer aqui e agora. Né? Nos libertar do ego, da dualidade. Né? Então, aqui e agora é o local do renascimento. Eu acho fantástica essa proposta de reflexão neste momento para essa Páscoa, né, do que a gente está fazendo aqui realmente. Porque, assim como você colocou, nunca se falou tanto em tolerância, mas nunca se intolerou tanto. Tanto. Está muito estranho, né? Ao mesmo tempo que se prega a tolerância, se coloca de um jeito em que não se aceita a opinião do outro. Isso. Como se a nossa verdade fosse a verdade. Exatamente. Como se cada um não tivesse o direito de ter a sua verdade. Estão chatas. Não é? Mas você acabou de dizer talvez um dos segredos da nossa doença contemporânea. E é o gap, digamos, a disparidade entre o que dizemos e o que realmente pensamos, sentimos e fazemos. E, aparentemente, quanto mais declaramos, menos cumprimos. Exatamente. Porque a gente fica muito teórico. E pareceria como que fosse suficiente dizer: eu sou tolerante, eu sou plural, eu aceito muitas ideias, porque, como já falei, isso não preciso realizar. Não preciso comprovar isso. Como se a declaração inibisse a verdadeira ação, a verdadeira convicção. Talvez o grande desafio é desconstruir esse gap, ter muito cuidado com se contentar com o que dizemos e ter a coragem, a liberdade de se desafiar a criar uma coerência entre aquilo que externalizamos, falamos e aquilo que realmente pensamos e somos. Com base nisso, não há nada mais libertário e nada mais livre do que sermos o que somos, de fato. É verdade. Na prática. Ou, no mínimo, reconhecer quem somos e ver
qual é o nosso trabalho. Exato. Isso a gente aprende muito com as crianças, né? Quando Eles são os pais, autênticos, porque não adianta exatamente. nada o que a gente fala Eles se a não gente estão não der o despidos exemplo. do ego, Se a da gente ideia do eu. não fizer, não ser o exemplo, não vão aprender absolutamente nada. Não adianta falar se a gente também não fizer. Né? E eu acho que isso exatamente. fica, né, enquanto sociedade, a gente tem que viver mais isso também, né? Fantástico. Bom, eu vou dar um recadinho muito rápido. A gente já se encontra aqui nesse outro cantinho do estúdio, porque temos alguns símbolos também para entender um pouco mais sobre cada significado, sobre o que significa cada símbolo desses dentro de cada realidade aqui, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Bem interessante, continue com a gente. Eu volto já, tá bom? Esperamos. Agora chega aqui, porque a linda Amanda está com a gente e para falar de uma solução, aquela solução para nossa pele, não é, Melina? Bem-vinda. Eu que agradeço sempre. Risotex, gente. Esse é maravilhoso e não é de hoje. Ele é maravilhoso há mais de 40 anos. E sabe o que é o melhor? Ele continua se superando em ser maravilhoso cada vez mais. O que eu acho gostoso é que a gente fala com uma felicidade, Pois né? A gente é. começa com uma empolgação. Porque a pele com tá boa, a gente tá felicidade. feliz. Exatamente isso. Quantas e quantas amigas deixam de sorrir, gente. Outro dia eu li uma frase, eu achei tão linda, que a curva mais bonita do nosso corpo é o sorriso. Eu concordei. E quando eu li assim... Olha, Nossa, melhor, que bonito isso, não adorei. é? A melhor maquiagem é o sorriso. Eu tive que concordar de novo. Claro. Porque a verdade não adianta nada, de repente, você fazer uma maquiagem bonita, arrumar o cabelo, usar uma roupa bacana, mas tá de cara fechada, tá chateada, tá desanimada. Mas a gente sorri muito não mais se quando a gente se acha. cuida, né? Muito mais, a gente sorri mais porque sabe que tá tudo bem, gente. E a gente não tem mais essa questão, tipo assim, ó, eu vou cuidar da minha pele, é complicação, gastar muito dinheiro, usar vários cremes diferentes. A gente não tem nem desculpa mais para não sorrir para a vida e principalmente para não ter uma pele bonita, uma pele saudável principalmente, tá, gente? O Risotex, ele é aquele cosmético inteligente que age onde a gente mais precisa. Ele faz a prevenção, ele vai amenizar a ruga mais profunda, ao mesmo tempo ele vai clarear as manchas de sol e as manchas importante. da idade. Ou seja, dia após dia você vai vendo esse resultado na frente do espelho, vai elevando a sua autoestima, você vai sorrir muito mais independente da sua idade. Detalhe, desde a primeira aplicação a gente sente esse resultado porque ele não parou no tempo, ele tem os 40 anos de tradição, de confiança, de credibilidade, de entrega principalmente, mas ele também tem tecnologia. Então ele age profundamente na nossa pele até a terceira camada. Fantástico, né? Indo nas camadas mais profundas, hidratando profundamente, que é isso que a pele precisa, a gente vai perdendo, né? Não A é? hidratação, a pele vai ficando mais ressecada. Então, gente, não é à toa que está há tanto tempo assim no mercado, não é à toa que está há décadas oferecendo Não pra é? gente o que tem de melhor. E ainda com promoção, não é? Gente, cabe no nosso orçamento. Liga no 0800 770 3300, 0800 770 3300. Ligando agora, olha aqui, ó, tem 6. Nós Tudo montamos isso? Tudo isso, é o kit econômico. Tá. Preparamos, Ó, que gente, lindo. olha só, preparamos 100 kits econômicos, maior desconto que nós já trabalhamos aqui no Revista. Tem todas as facilidades do pagamento, paguem até 8 vezes no cartão de crédito, paga parcelado no boleto bancário, temos o carnê Risotex também. E além do desconto, você ainda ganha um presente surpresa, mas somente para 100 primeiras que ligarem a partir de agora, tratamento para mais de 6 meses, ou seja, mais de meio ano de É, tratamento. você não vai perder essa grande oportunidade, né, gente? Afinal de contas, somos todas todas Risotex. Risotex. Então ligue agora 0800 770 3300. 0800 770. 3300. Tem o site também, gabinatos.com.br. Você pode também seguir nas redes sociais, @gabinatos. Isso Seja mesmo. você também Risotex. Seja feliz, É. sorria. Boa Páscoa pra você, viu, Muito linda? obrigada Ótimo pra todos feriado. nós, viu? Obrigada. Amém. Até Obrigada. segunda. Até segunda. A gente continua aqui com os queridos para entender um pouco mais sobre esses símbolos, né? Vamos começar com o cristianismo, que a gente já está um pouco mais habituada com os símbolos, né? Da religião católica, que a gente costuma utilizar e ver durante os rituais nessa época Perfeito. do ano, né? Conta pra gente. É interessante até mensurar que quando nós falamos de católico, do grego universal, então não compreende somente a Igreja Católica Apostólica Todos Romana. os cristãos, né? Mas todos os cristãos que seguem os 7 concílios ecumênicos da Igreja Indivisa. A tradição católica, ou seja, o católico romano, o anglicano, que é o meu caso, sim. os ortodoxos do Oriente, Tá. os pré-calcedonianos e assim vai. E nós temos, Todos seguem os mesmos rituais. sob o ponto de vista litúrgico, sim. Tá. Com algumas diferenças particulares, mas liturgicamente todo mundo segue o mesmo conceito. E aqui nós temos basicamente, começando hoje, quinta-feira santa, não é? A celebração de lava-pés, reconstituindo o ato de entrega que Jesus faz a lavar os pés dos seus discípulos, porém é também a festa da instituição da Eucaristia. Tá. Então o bispo ele faz a sagração dos santos óleos, que são usados
para batismo, para crisma, para as ordenações, para os enfermos, e é quando ele parte o pão e o vinho, que mais tarde a gente vai entender que, na verdade, é uma tradição puramente judaica. Né? Então, nós temos o cálice, os paramentos específicos de altar, sanguinho, enfim, e a hóstia, que reconstitui o pão sem fermento, conforme segue a tradição judaica. Tá. Nós temos o círio pascal, antes ainda do círio, a cruz. Essa é uma cruz, por sinal, inclusive forjada na madeira de oliveira, que é uma madeira muito comum, inclusive na Terra Santa, não é? Que se torna não mais um símbolo de condenação, a pior das condenações do Império Romano, diga-se de passagem, mas depois então da entrega do Cristo, na perspectiva cristã, o abraço cabal de Deus, que em sua infinita misericórdia se entrega pela humanidade. Então, os 4 pontos cardeais abraçados por esse amor. Tá? Então, essa é mais uma transmutação que a Páscoa oferece dentro da perspectiva cristã. E, por fim, nós temos o círio pascal, porque na vigília de sábado para domingo, ele ressuscitou, a luz acontece, então nós temos, além da água, o fogo. Né? A água que é a fonte da vida e o fogo que verbaliza a própria luz. Né? Então nós estabelecemos o círio pascal, uma tradição muito antiga, e detalhe, aqui nós temos o cordeiro. Sim, né? que é porque oferecido, né? Cristo é traduzido como o novo cordeiro, já que para a Páscoa judaica, justamente uma das exigências, né, para o resgate do povo era o cordeiro imolado que não tivesse os seus ossos quebrados, macho. Então, e assim como um cordeiro, Cristo também não resistiu à prisão, não resistiu à tortura. O cordeiro não oferece resistência no momento do abate. Né? E o ovo. A gente tem aí o coelhinho da Páscoa, aliás, tem ovos de Páscoa que hoje em dia estão valendo mais do que barra de ouro, né? Como diria Silvio Santos, mas tudo verdade. bem. O ovo é o símbolo da fertilidade. No ovo nós temos aí um microcosmo da geração da nova vida, não é? Da renovação. E por que o coelho, tradicionalmente, é que vem trazer os ovos? Porque ele é um dos roedores mais férteis. Né? Sim. Então é o símbolo da nova vida que vem com toda a sua plenitude através dessa entrega. Fantástico, já não somos né? mais mortos, mas vivos eternamente com Cristo. É isso aí, uma festa muito bonita, cheia de simbologias e significados interessantes. Agora, claro que não é à toa que nós temos aqui algumas semelhanças, né, em elementos que trazem essa simbologia que vieram do judaísmo, justamente, né? É verdade. A mesa judaica, a noite da Páscoa judaica se chama Leil HaSeder, a noite da ordem. Interessante, que talvez para os coaches de hoje em dia a liberdade se celebra com uma organização do tempo. Tem um roteiro muito estrito com vários passos. Alguns dos símbolos principais se encontram aqui desses passos. O primeiro que fazemos quando começa a noite é o Kiddush com o vinho. Nós tomamos essa noite 4 taças de vinho, não precisam ser repletas, não é para ficar bêbado. A bebadeira é em outras festas. Aliás, no judaísmo, nem no Ano Novo é para ficar bêbado, ao contrário, ficar ciente, com foco, avaliando. Um dia falamos disso no passado, eu acho, mas voltaremos, quem sabe, para o Ano Novo. Enfim, então a primeira taça é a santificação da natureza. A ideia é que uma das formas de liberdade é ter a liberdade de tornar especial o comum. A nossa própria natureza pode se transformar, se santificar, se tornar especial. E por isso, todas as festas judaicas, incluída a Páscoa, começam com a santificação do vinho, que representa a natureza, a uva, tornada vinho. Sim, transformação, né? Transformação da própria natureza, simbolizada no vinho, exatamente. Nós temos também a matzá. Esse é o pão da pobreza e, ao mesmo tempo, o pão da liberdade. Muito interessante a história do pão sem fermento. Exatamente, né? É um símbolo duplo, porque, por um lado, é o pão que tinham os pobres, os escravos naquele momento. Que garantiu a sobrevivência deles. Que garantiu, exatamente. Ao mesmo tempo, é o pão que eles tiveram que cozinhar
na pressa. Simplificar a receita. Exatamente, porque tinham que sair correndo. Não dava tempo de deixar o fermento agir. O faraó, exatamente. Por isso tem fermento, mas é retirado antes. E é também o primeiro alimento que eles comem no deserto como pessoas livres. Tá. E desse modo temos outras interpretações hoje em dia sobre a possível relação, não necessariamente entre pobreza e liberdade, mas sim entre humildade e liberdade. Sim. Como se a arrogância fosse uma amarra. E é, né? E é. O ego é uma amarra. O ego inflado, cheio de fermento, pode vender uma imagem muito que nos amarra e que não nos liberta para o autêntico. E a matzá, então, quer ser algo muito mais compacto e verdadeiro e autêntico. Essa é a simbologia, isso que comemos como substituto do pão durante 7 dias. Tá. E esses são símbolos, isso se chama keará, é o prato central, não é o que comemos, mas está lá como símbolo. Encontram-se aqui as ervas amargas, a raiz forte, elas lembram a parte difícil, a tristeza, o trabalho, as amarguras durante, exatamente, na escravidão. O ovo, como já foi dito, representa, por um lado, o renascer, a vida, que se renova o tempo todo, mas também o ovo representa os ciclos, como às vezes estamos por cima e por baixo. Quando estamos por baixo, lembrar que podemos levantar a cabeça. Quando estamos muito por cima, ter cuidado de lembrar também quem está por baixo. Sim, sim. E isso representa o sacrifício que foi feito na saída. Tá. E essa argamassa, o haroset, é algo doce. Alguns dizem... Isso é feito de nozes, né? Nozes e mel e maçã. Mas tem receitas diferentes dependendo da região. Tá. Tem muita diversidade dentro dos judeus. Mas a simbologia principal é que isso lembra a mistura que usavam os escravos para fazer os tijolos. Tá. Mas outros dizem que isso é justamente doce para ser o contraponto, para que a liberdade tenha também a ousadia de se imaginar nos melhores lugares. De se reinventar sempre, né? Isso, Muito bom. A Páscoa judaica são durante 8 dias, é isso? São 7 dias na terra de Israel dias? e 8 dias nos diversos países. Mas o dia mais importante é quando vocês fazem esses jantares. Exatamente, né? a primeira Aliás, noite. Existe uma história, não sei se confirmada, de que a Santa Ceia, né, a última ceia, teria sido um jantar como esse. Era um jantar como esse, né? Jantar para Pessah. Era um ceder de Pessah, exatamente. Sim, fantástico, né, gente? Como é bom a gente entender um pouco mais sobre essas histórias. A gente teve uma aula de história com vocês dois aqui, então eu quero agradecer demais a presença. Infelizmente não temos mais tempo, mas fica sempre o convite para vocês voltarem e a gente continuar nosso Regiane, papo. eu tenho 1 minuto, só preciso te claro. entregar. O quê? Cadê a Raquel? Temos o que aí? Tem Enquanto uma... isso, eu vou passando aqui os telefones e os contatos, tá bom? Para fazer contato com o Rabino Ruben, você vai acessar cip.org.br, tá bom? Quero fazer um agradecimento ao Empório Brasil Israel, que nos cedeu também esses alimentos, esses elementos para mostrar aqui também. 3228-6105, cedeu também esses materiais judaicos para a gente mostrar aqui. E quero deixar também o site para você fazer contato com o Reverendo Lucas, é anglicanoscommaria.com.br, anglicanoscommaria.com. Ou no Instagram, Reverendo Lucas, me acha lá, tranquilo? Tá. Queria deixar contigo. Ai, que a nossa coisa comunidade que faz, linda. as donas de si. Ai, não é? gente, que trabalho maravilhoso. É uma padroeira, né, Nossa Senhora Aparecida. Sim, Aliás, Maria, antes de linda. tudo, era judia. Claro. Não é? E elas claro. fazem, elas customizam com as próprias mãos. Muito, mas fantástico, Maria lindo. comunica algo, acho que mais importante. Comunica que Deus não é só pai, mas é mãe. Sem dúvida. Né? É importante essa mensagem, né? saída do gênero só masculino. Sim, sim. E talvez nesse clima alternativo, só lembrar que nós, na noite do Seder, fazemos uma narrativa, uma re-narrativa do Seder, do acontecido no Egito e dos aprendizados que levamos para nós. Tá. Isso se lê de um livro chamado Agadá. E nós temos editado agora uma versão super moderna e latina, de América Latina. Tem textos brasileiros aqui. Tá. Que falam de liberdade, vinculando judaicos e não judaicos, vinculando a tradição milenar judaica que e cristã, incrível. ocidental e oriental em Para português. ver que estamos todos conectados mesmo, né? Onde é que a gente encontra? E ela pode ser adquirida
na CIP. Tá, naquele site que eu passei, Exatamente, né? Tá bom, na CIP e também numa comunidade irmã chamada Shalom. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês, Obrigado. Rabino. Obrigada, bem-vindo sempre, viu? Até a próxima, uma ótima Obrigado. Páscoa para Obrigado. vocês. Gratidão. Obrigada, reverendo, até a próxima. Deus abençoe, uma Amém. feliz Páscoa. Muito obrigada, viu, gente? Gratidão. Que coisa Gratidão. boa isso, né, gente? Que, Shalom que pra nós. presente, viu, produção? Obrigada. Olha que encontro. Isso sim é o que a gente quer passar. É união, né? Ó, fico arrepiada.